Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Na aula de hoje, a gente vai começar a construir nosso módulo de clientes e já vai deixar ele funcional. Então vamos aqui, ó, abrir nosso projeto. O módulo já está criado, só está vazio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa entidade, a entidade que vai manter os dados do cliente. Botão direito em Database, adicionar a entidade e vamos nomeá-la cliente. Observem aqui que ela já cria para a gente um atributo chamado ID, isso aqui é default do OutSystems, e já cria aqui todas as actions necessárias para a gente trabalhar. Ó, create or update, a gente vai usar ela hoje. Update cliente, get cliente, vai usar também hoje. Get cliente for update e delete cliente. A gente também vai usar essa aqui hoje. Ele marca aqui, né? Porque de início ele já vê para a gente aqui, ó. O cliente não pode ser exclusivamente composto apenas de um atributo com auto-number configurado para IS. Mas, beleza, aí não vai ter mais um atributo apenas. A gente vai ter aqui outras coisas. Vamos lá. Primeiro campo coisa que eu quero cadastrar aqui vai ser o... Vamos aqui, adicionar um atributo. CPF, eu preciso do CPF do cliente. Text, tamanho 14, que é um tamanho para CPF. É mandatório? Sim, é obrigado. Na minha lógica aqui, deu uma travadinha, não sei porquê. Ele é obrigatório, mais um atributo chamado nome. O nome do atributo é nome. Seu tipo é text. 50 tá de bom tamanho, também vai ser mandatório. Ou seja, eu não quero cliente sem nome, nem sem CPF. É, vamos colocar aqui um telefone, que eu também quero o telefone dele. Quero que seja obrigatório o telefone. E o e-mail também vai ser obrigatório. Observe quando eu digitei e-mail, o OutSystem já identificou que tem um tipo de dado, que ele tem um tipo de dado chamado e-mail, ele já seta aqui para 250 caracteres, é o tamanho que ele acha que é suficiente para e-mail. Eu acho até grande demais, mas beleza, aqui ó, é um tipo de dado, e-mail, que ele vai validar isso aí, né? Vai validar como? Ele vai verificar se tem um arroba lá no texto que você digitar, se não tiver, ele já reclama, fala que aquilo aí não é um e-mail válido. É a validação que ele vai fazer, basicamente é essa. Também é mandatório. Agora eu vou colocar uns outros atributos aqui que não serão mandatórios. Vou botar aqui, ó, CEP, aí fica a critério de quem estiver usando o sistema se ele quer manter o endereço da pessoa ou não. Rua. O CEP, deixa eu ver, o CEP são 8 caracteres. Rua, tá bom aqui, rua com 50, o resto eu vou deixar tudo com 50. Número, cidade e estado. Estado eu vou colocar só 2 de tamanho, que eu quero a sigla do estado, na verdade. Beleza? Então, o nosso atributo basicamente é isso aqui, mas a gente vai fazendo algumas coisas aqui, ó. Vamos descer a tela um pouquinho aqui, ó. Aliás, clicando aqui no nome da entidade, ó, Indexes and More. Eu vou criar um índice para aqui, para essa tabela. Eu quero que o sistema, esse campo CPF aqui, eu quero que ele seja único, ele vai identificar. Eu quero que o sistema verifique para mim, sem eu ter que desenvolver nenhuma lógica para isso, que esse CPF vai ser único na tabela. Eu não quero um cliente cadastrado 2 vezes. Tá? Então vamos lá. Novo índice, vou dar um nome para ele. Unique Yes. Ele pede o atributo. Eu vou colocar o CPF, só CPF como atributo. Então, para mim já está ok. Então, toda vez que a gente fizer um insert nessa tabela, o próprio sistema verifica, o próprio banco de dados verifica se já tem esse CPF. Se não tiver, se não tiver, ele grava. Se tiver, ele reclama. Ele vai retornar uma mensagem de erro para a gente. Close. Vamos voltar aqui. Mostrar outra coisa para vocês aqui.
aqui em More Options, que o OutSystems mostra para gente? Ele traz o label. Toda vez que a gente for fazer referência a essa tabela, criar alguma coisa automática para gente, ele tem aqui o label, o nome dela é cliente, e o plural dele é clientes. Beleza? Às vezes, ele tenta otimizar, como eu já falei várias vezes para vocês aqui, que o OutSystems ele é otimizado para usar a língua inglesa. Então, muitas vezes sai errado isso aqui, vai ficar sai um clientes, bota um O ali, enfim, nem sempre funciona. Então, toda vez que você se lembrar disso, quando for criar uma entidade, vem aqui e vê como é que ele definiu o plural para essa palavra e você altera se quiser. Isso é só um facilitador. Se você esquecer e na hora que você criar uma tela, por exemplo, o plural dela sair todo bagunçado lá, sair uma palavra estranha, é só você chegar lá e alterar. Aí você vai ter que alterar um a um, né? Mas é um facilitador aqui, toda vez que você se lembrar, utilize. Então, já defini minha entidade aqui. Né? Como eu falei para vocês em outras aulas, toda vez que eu adiciono, que eu removo um atributo aqui, ele vem aqui e altera todos esses métodos para gente e para a gente só utilizar, né? Então, mais uma coisa importante aqui nessa tabela que eu ia esquecendo já. Como esse módulo cliente ele vai ser utilizado em outros módulos, eu tenho que dizer que essa tabela é pública. Se eu não disser, a gente não consegue enxergar essa tabela em outro módulo. Então, public, yes. Vamos botar um comentário aqui. É uma boa prática. Sempre que você botar uma entidade ou um método como público, você botar uma descrição breve para ele aqui. Pode ser bem simples, pode ser mais complicado, pode ser mais extensa, se vocês quiserem. Beleza, publiquei. Então, aliás, não publiquei. Então ela vai ser pública e esse atributo aqui embaixo, ó, expose read only. O que isso aqui faz? Ou seja, eu estou expondo essa tabela para o mundo externo, mas ela vai ser só para leitura. Nenhuma outra entidade, outro módulo vai conseguir gravar diretamente nessa tabela. Ele vai gravar através dos métodos, ou seja, das actions que eu disponibilizar, porque a responsabilidade de gravar clientes é do módulo cliente, de deletar também desse módulo aqui, né? Então, eu também terei que construir os métodos necessários para manipular esse cliente e expor também nesse módulo. Tem que entregar isso. Vamos usar um publish só para salvar esse serviço que a gente fez. Enquanto isso, pessoal, deixa aquele like no vídeo aí, compartilha. Se você não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva no canal para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Beleza, já vi aqui, ó, então os campos da tabela, não tem linha nenhuma. Lógica, o que a gente vai fazer agora aqui? Aqui em Server Action, eu vou criar um método para... eu vou criar dois métodos aqui. Um para deletar um registro e outro para incluir ou alterar esse registro. Eu vou criar o mesmo método para fazer inclusão ou alteração. Então, aqui, ó, eu vou utilizar esse método aqui, ó, create or update client, que é cliente, e delete cliente. Vamos aqui, ó. Botão direito aqui em Server Action porque é uma action que vai rodar no servidor. Então, vamos aqui. Eu vou usar este camarada aqui. Só puxar. O nome dessa action aqui vai ser cliente create or update. Ele está me pedindo aqui um source, ou seja, está me pedindo uma fonte de dados aqui para esse cliente. Eu tenho que fornecer essa informação para ele aqui. Essa informação vai se chamar cliente. Quando eu digitei cliente aqui, ó, ele já inferiu que o data type aqui é cliente. Então, em source, eu vou botar esse parâmetro cliente aqui. E ele vai me retornar, esse método aqui, ele retorna um ID, ou seja, eu incluí o cliente, ele me retorna esse ID do cliente. Aqui o retorno é ID, ó.
um cliente identifier, que é um outro tipo. É um outro tipo do OutSystem, né? É um tipo long integer, na verdade, mas ele dá um tratamento especial para o identificador de cada entidade. Vamos colar ele aqui, já que eu copiei de lá. Ui, faz besteira não, Giovanni, eu recortei. Aí não deixou colar. Então vamos criar aqui um ID e vamos procurar aqui, ó, um cliente identifier. Cadê o cliente identifier? Cliente identifier. E eu levo esse valor aqui, ó. Observe, para você que está começando agora no OutSystem, observe assim, os facilitadores que ele traz para a gente. Então, eu defini que esse parâmetro é um cliente identifier, e na hora que eu vou atribuir um valor a ele, ele já verifica quais os possíveis variáveis que eu posso utilizar ali, ou outros valores, como um null identifier aqui, né? Ou cliente ID, que faz parte desse parâmetro aqui, ele verifica quais são as possibilidades e coloca aqui para mim. Vai acontecer muita situação que não está em nenhuma das duas, nenhuma dessas aqui. A gente tem que ir aqui no Expression Editor e definir lá o que a gente precisa. Então, pessoal, bem simples esse método, não estou tratando o erro por enquanto aqui. Depois a gente vai voltar nesses módulos para fazer, né? Então, esse módulo o que que pede? Ele pede essa action aqui, ele pede um cliente, né? Já que ele está tratando de cliente. Então, eu crio um método que recebe um cliente, executa isso aqui e retorna um ID. Qual outro método que eu vou fazer também? Eu vou criar um cliente de lead. E o que que ele me pede, esse cliente? E ele me pede o quê? Ele pede o mesmo ID do cliente. Já que eu já defini ele aqui, ó, vou dar um copiar e colar. Então, mesma coisa aqui que eu fiz lá naquela tabela. Eu tenho que definir como público, para que ele possa ser consumido por outro módulo. E vou botar uma descrição aqui, ó. Eu posso definir server actions como funções também, mas não é o caso de nenhuma das duas, né? Posso criar uma função que vai ser executada no servidor. Na verdade, é uma server action, eu defino ela como função. Obrigatoriamente, eu vou ter que definir um parâmetro de saída e entregar isso aí. E aqui, o que que ele me pede? Ah, esse ID eu tenho que acertar uma parada aqui. Na verdade, esse ID é um parâmetro de entrada. Eu defino isso aqui. E, mesma coisa, definido como público. Então, criei os dois métodos que a gente vai usar na aula de hoje. Publish. Terminou de publicar. Agora a gente vai vir aqui no nosso módulo que conterão as UI. Não tem nada nessa tela por enquanto. Opa, tem uma de teste que eu fiz aqui que eu vou excluir. Mainflow. Agora, o que eu preciso aqui? Eu preciso incluir, eu preciso dizer para esse módulo que eu chamei de work order, eu preciso dizer que eu preciso trabalhar com clientes, né? Mas só cliente pertence a outro módulo. Eu não tenho aqui a tabela cliente aqui em local nenhum, né? Então, o que que eu faço? Eu vim aqui no Manage Dependence e vou procurar por esse módulo aqui, ó. Essa, aqui, ó, Search Modules. Cliente, já mostrou para mim cliente CS e o que que o cliente CS está trazendo para mim aqui. O cliente CS está trazendo essas duas server action mais a entidade cliente. E eu quero utilizar tudo isso aqui.
Nesse caso de hoje eu quero utilizar tudo isso aqui. Pode ser que em outras situações eu não utilize tudo. Aí eu seleciono só aquilo que eu precisar. Vamos olhar aqui ó, em Database. Aqui, ó, Database, ele seleciona aqui, ó, cliente CS, que é o nome do módulo, e está aqui a tabela cliente que eu vou precisar para criar essa tela. Eu vou criar essa tela da forma automática. Vamos dar uma olhadinha aqui em lógica também. Em lógica ele faz a mesma coisa. Dentro de Server Action, ele tem várias coisa que ele traz dele aqui mesmo, né? Do próprio OutSystems. Mas tem aqui, ó, as duas Server Actions que eu criei. Voltando aqui em Data, clico, arrasto e solto aqui, faço um drag and drop e ele vai criar as telas para mim. Beleza, criou já duas telas. Mainflow, aqui ó, criou a tela clientes e disse que ela é a minha home. Ele sempre que a gente cria as telas, ele vai definir alguém como home. E ele elegeu essa tela clientes aqui e o cliente detail. Vamos olhar isso aqui, ó. Então, criou aqui uma tela no padrão OutSystems. É o, é o layout padrão deles, né? E ele entendeu que eu preciso disso aqui, que isso aqui é o mais útil para mim no momento. E criou também o cliente detail, que é a tela que é onde eu vou incluir ou editar os clientes, né? Observem que ele traz o nome em inglês, ó, edit cliente, new cliente. A gente altera isso aqui de boa, problema nenhum. Mesma coisa que o cliente list, lista de clientes. Ele quase, né, já criou um menu aqui também, ó, clientes, ele colocou aqui certinho menu. E vamos olhar aqui o que o botão save, ele criou essa telinha aqui, botão save, ele trouxe esse esqueleto aqui, mas observe que ele, o que ele está fazendo aqui, ó, tem esse valid form. Toda vez que a gente for submeter um form, o OutSystems, ele vai colocar aqui, o OutSystems vai colocar, desculpa, toda vez que a gente submeter um form, o OutSystems vai validar esse form, ou seja, ele vai pegar todos os campos que são obrigatórios e vão verificar se esses campos estão preenchidos, se esses campos são válidos. E se for, ele vai seguir aqui na lógica. No true, ele segue para implementar a minha lógica aqui, ó. Só que ele não implementou, né? Se não for, ele vai dar uma mensagem aqui, vai me dar um aviso. E eu preciso aqui dar uma mensagem padrão aqui. E eu preciso customizar isso aqui. Quando a gente fez lá, depois vocês dão uma olhadinha lá, quando a gente fez o módulo, a aplicação que eu chamei de monolítica, quando eu fiz esse arrastar, ele já até criou isso para mim aqui. Ele criou aquela lógica, ele fez tudinho aqui, né? Então, fazendo em módulo, ele dá um pouco mais de trabalho o sistema, né? Então, ele nem pegou nenhuma lógica para mim aqui. Ele está esperando que eu faça isso, né? Então, o que que eu quero? Se o formulário estiver válido, eu quero que ele salve. Então, salva aqui. Cliente, ele está me pedindo o cliente, qual é o cliente que eu tenho aqui? Ele já trouxe para mim aqui, ó, eu tenho vou mostrar para vocês ali, eu tenho na tela principal, eu tenho um aggregate chamado cliente aqui, e ele está pegando o cliente atual, ou seja, o cliente que eu selecionei, ou cliente nenhum, se for uma inclusão nova, e vai colocar aqui para mim. E isso aqui eu vou colocar um sucesso, e vou colocar aqui uma mensagem bem simples. Beleza. Aqui eu vou montar, em vez de informação, prefiro botar como erro, verifique os campos necessários, obrigatórios. Verifique os campos obrigatórios. Publish. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos ver no navegador como é que ficou. Beleza, ó, já criou a telinha para mim. Clientes aqui no menu, lista de clientes, botão Add cliente, maisinho aqui. Tudo isso a gente pode ir traduzindo aos poucos ou deixar em inglês mesmo, tanto faz. Então vamos aqui criar um CPF.
E-mail, vamos colocar um e-mail aqui. Tá, observa que os campos que eu defini, observem que os campos que eu defini como obrigatório estão todos marcados com asterisco aqui, ó. CEP, vou deixar só CEP preenchido. A hora que eu clicar no salvar, ele vai tentar salvar. Se eu fiz tudo direitinho, ele vai salvar aqui, ó. Vamos lá, cliente salvo com sucesso. Tá me exibindo aquelas informações aqui, ó. Se eu clicar nesse link aqui, ele criou esse link automático para mim aqui, né? Ele volta para aquela tela para eu editar. Observe que quando eu clico no Add cliente, ele vem aqui, ó, New Cliente. É a mesma tela, né? Se eu clicar aqui, ele vem para editar. Ele identifica, ele já tem na telinha lá, se a gente observar a telinha, se a gente observar essa tela de detalhe, ele tem as duas opções aqui. Tem um if aqui, tem um widget aqui que é um if, né? Ou seja, na tela para a gente ter a opção de, de customizar a tela nesse sentido. Ele verifica, tem um ID? Ah, tem um ID é para editar. Não tem? Então é um cliente novo. Então tudo isso aí ele faz para a gente, já faz parte do automático aqui do OutSystem. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, ó, cliente ID é diferente de no Identifier? Ah, é diferente. Então, ou seja, já tem um cliente ali. Então, ele exibe para edição. E outra coisa interessante é que nessa lógica aqui do Save Detail, esse widget aqui, esse widget é chamado de Destination. Ou seja, depois que eu terminar de incluir, o que eu quero fazer com... Qual é a ação que eu quero tomar? Eu quero voltar para a tela anterior, que é o que ele configurou aqui, ó. Eu digo aqui para qual tela eu quero ir, ó. Tá aqui, ó, Destination. Eu posso ir para a mesma tela, eu posso ir para a tela que me chamou, né? A gente vai fazer isso nesse sistema. A gente vai poder incluir, fazer uma inclusão de cliente, de equipamento de duas telas distintas. Eu consigo configurar isso aqui para ele voltar para a tela que chamou ele, entendeu? Já é uma facilidade também na parte de navegação. Voltando aqui, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Eu vou jogar um. Eu vou deixar esses dois campos aqui sem preencher. E vou tentar salvar, ó. Ele dá um erro aqui, ó. Verifique os campos obrigatórios. Foi aquela mensagem, né? Aqui, ó. Ele ainda bota para mim aqui quais são os campos, ó. Esse campo é necessário aqui, é requerido. Beleza? Se eu botar um e-mail qualquer coisa aqui também, ele vai reclamar ali, ó. Ó, esse e-mail é inválido. Então ele faz essas, não, back. Ele faz essas verificações pra gente. Então o que que a gente já fez até agora aqui, ó? A gente criou a tabela lá no módulo de cliente, criou duas actions, uma para incluir, a outra para excluir, e já criou nossa tela aqui com pouco tempo de desenvolvendo isso aí. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um botão aqui de ação, criar uma coluna aqui, um botão para a gente excluir o cliente. Tela de cliente. Eu vou criar aqui mais uma coluna. Aqui, ó, clico na coluna onde eu quero fazer, ó, íconezinho aqui, ó. Adicionar uma nova coluna à direita. Vou pegar um widget chamado icon. E eu vou escolher um ícone aqui chamado trash. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um método, uma client action chamado excluir cliente. O que esse excluir cliente vai fazer? Ele vai chamar essa action aqui, cliente delete, e vai passar para ele o ID do cliente que eu quero excluir. Qual é o ID? Ó? Aqui, ó. Eu quero esse cara aqui, ó. Na minha lista de cliente, eu quero o cliente atual, quero pegar o cliente atual, e do cliente atual eu quero pegar o ID dele. Vamos dar uma mensagem aqui. Bom, eu fiz a action. Opa, fiz no local errado, pessoal, desculpa. Eu deveria ter feito nessa tela aqui.
Soltar ela aqui. Deveria ter feito aqui. Eu tinha feito nessa tela aqui de detalhe. Não, nessa tela aqui. E agora eu vou linkar esse botão com aquela action, porque esse botão por enquanto tá fazendo nada. Botão direito no ícone que eu coloquei, link to excluir cliente. Ele já mostra aqui também todas as possibilidades de links aqui que eu tinha. Podia estar linkando com uma outra página, mas não é o caso. Beleza? Fiz isso aqui. E tem um erro aqui. Qual é o erro? Ó? Can't identify client by ID expression. Vamos ver aqui. Como eu fiz isso aqui na tela errada, ele me sugeriu o campo. Ele me sugeriu esse campo que é o que tinha na outra tela, né? Mas aqui para essa onde eu movi, o nome da informação é outra. Vamos atualizar isso aqui. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Só voltando aqui naquele erro que ele deu, né? É, qual foi o problema, né? Quando eu crio uma tela de consulta, o OutSystem, quando a gente fez esse processo de criar automático, ele criou esse negócio aqui. Isso aqui é um aggregate. Aggregate é uma consulta, né? Que traz a lista de clientes lá do banco de dados. Então, como eu estou excluindo aqui, eu tenho uma lista de clientes na minha tela. Eu estou excluindo, eu tenho que passar essa informação aqui, o ID do cliente. E eu passo também o nome da consulta, né? Então aqui tem, nessa informação aqui tem, ó, get clients, que é o nome da consulta. Peraí, deixa eu abrir essa tela aqui que fica melhor. O get client, que é o nome da consulta, ponto list, porque é uma lista de clientes que eu tenho na tela, apesar de eu só estar mostrando um, eu só estou com um nesse momento, mas é uma lista de clientes. Dentro dessa lista eu pego o campo atual, current, e tabela cliente ID. É isso aqui que eu estou passando para ele ali, né? Ele reclamou porque lá na outra tela era a mesma coisa aqui, só que lá tem um nome diferente, então lá é Get Client by ID, mas eu tenho uma estrutura bem semelhante a essa aqui, né? Como eu criei como eu criei a action numa tela e depois joguei para outra, eu tinha que corrigir essa informação. Então publicar. Deixa eu incluir um outro cliente aqui só para a gente ter mais de um na tela ali. Então eu estou com dois clientes aqui na tela. Então eu joguei esse cliente qualquer aqui, com esse nome feiozão aqui. Então vamos excluir esse cliente. Eu esqueci de fazer uma coisa naquela tela lá, mas beleza, eu vou fazer aqui e a gente volta lá e corrige. Então, excluir o cliente. Ó, cliente excluído com sucesso. Só que ele não atualizou minha tela, né? Foi isso que eu esqueci de fazer lá, né? Então, se eu der um F5 aqui, ele vai dar um refresh nisso aí e vai mostrar a tela atualizada. Então, vamos voltar lá na tela. Vou botar duas coisas, né? Não só informação, sucesso, né? Vai dar um sucesso aqui. E eu dou um refresh. Tem esse elemento aqui, ó. Refresh data. Na consulta get clientes. Aí sim ele vai fazer. Outra coisa importante que a gente pode fazer aqui é colocar aqui no link, ó. Observe sempre essa estruturazinha aqui, ó. Eu quero acessar o link. Botar uma mensagem de confirmação aqui. Porque quando eu cliquei, se vocês observaram, quando eu cliquei para excluir o cliente, ele já excluiu, nem me perguntou nada se eu queria realmente excluir, né? Então vai, pô, de repente eu cliquei por acidente, ele já exclui o cliente. Confirma a exclusão. Agora sim. Open. Vamos lá, vamos tentar excluir esse aqui, ó. Ó, viu? Abriu um pop-upzinho, confirma a exclusão. Vamos sim. Confirmei, ele excluiu e atualizou a tela, não tem mais cliente nenhum aqui. Só dar um nome aqui para esse camarada aqui. Aproveitar para mostrar isso aqui para você. Eu deixei sem nome aqui, eu vou botar aqui ações, porque eu vou fazer outras coisas aqui. Eu acho que eu vou usar isso aqui para mais coisas. Acho não, vou usar. Vamos aqui, ó, tá vendo na minha árvore de elementos aqui? Eu tenho uma widget tree, que ele vai mostrar os elementos gráficos da tela. Isso aqui é muito útil quando a gente está fazendo alterações na tela aqui, né? Por exemplo, aqui está me mostrando, ó, eu estou dentro da tabela, isso aqui é uma tabela, é um elemento tabela, e eu estou na parte de header, nas células de cabeçalho aqui, ó. Então, ó, CPF, nome, telefone, e-mail, e eu tenho essa aqui que não tem nada. Então, eu
Dentro de cada célula tem um outro elemento chamado ABC aqui, ó. Cadê? ABC não, ele é um text. Aqui, ó. Esse elemento aqui, text. Posso arrastar para cá, ó. Solto em cima dele aqui. Poderia copiar também. E vamos colocar aqui ações. Eu não lembro como eu fiz mais lá no original não, mas qualquer coisa eu faço um review, depois eu corrijo isso aqui. Então, isso aqui é bastante útil para quando você quer manipular a tela. Tem coisa que não fica muito, né, a gente só olhando para cá, não consigo identificar muito bem qual é a hierarquia dentro dos elementos. Então, o widget, isso aqui é muito maneiro. Vamos fazer mais alguns testes aqui, pessoal. Então, aqui, pessoal, o que a gente fez, né? A gente, né, revisando novamente, né? Foi lá no módulo de clientes, criou a tabela, criou as duas lógicas que a gente precisava para a aula de hoje. Veio aqui no módulo de UI, importou a dependência, inseriu, criou a tela de um modo automático, inseriu na lógica, a gente inseriu na lógica do botão save o método para criar, né, para criar ou alterar a action, e também criou a opção para fazer a exclusão. Foi isso que a gente fez hoje. A gente fez o caminho feliz, tá? Não fiz tratamento de erro. Vou mostrar para vocês um erro que vai acontecer aqui. Agora eu vou simular um erro aqui. Também não estou dando mensagem, né? Se acontecer algum erro aqui, se acontecer algum erro aqui na inclusão, eu não tenho uma mensagem amigável aqui. Ó. Não tem nenhuma mensagem amigável aqui. Eu não estou dando uma mensagem de retorno. Hoje a gente tratou só do caminho feliz aqui. Uma outra hora a gente vai voltar para fazer esses tratamentos todos aí. Vou mostrar para vocês o básico do tratamento de erro. Também não vou me aprofundar demais não, que esse curso aqui eu queria fazer em 5 ou 6 aulas, já está em 10 e eu acho que vai crescer mais ainda. Então vamos aqui, incluir um CPF, eu incluo esse CPF aqui, ó, esse terceiro aqui da lista. E-mail, tá. Vamos lá. Beleza, incluir. Vamos tentar incluir novamente esse mesmo cara aqui. Ó. Pode ser qualquer nome. E vamos salvar. Aqui, ó. Olha a boniteza de erro que ele me deu aqui. O que está acontecendo aqui? Lembra que a gente colocou lá na tabela, na entidade, a gente colocou aqui no CPF um índice chamado unique. Aqui, eu estou dizendo que o CPF, esse campo aqui não pode ser repetido, né? E foi essa validação que ele acabou de fazer para mim aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, cannot insert duplicate key row in object. Aí dá o nome da tabela lá no banco de dados, SQL Server mesmo. Vou dar tentar novamente aqui, ó. Aí fala aqui, ó, o campo CPF não pode ser duplicado e coisa e tal. Dá o valor que está sendo duplicado aqui. Então, essa é uma validação que ele fez para gente. O que a gente vai ter que fazer aqui é fazer um tratamento de erro, capturar esse erro, para não ficar esse negócio muito feio na tela, não, tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso aí, foi a criação do nosso módulo de clientes, tanto a parte de back-end quanto a parte de front-end. Não acabou aqui, à medida que o curso vai passando, a gente vai ter necessidade de retornar aqui, tá? Vou melhorar essa parte de erros, de tratamento de erros aí. E a gente vai alterar ainda, vai voltar e vai alterar ainda aqueles métodos, aqueles dois métodos que eu criei aqui para ele retornar, por exemplo, isso aqui, além de retornar o ID, ele retornar uma mensagem dizendo se está sucesso ou não. Em algum momento eu vou ter que colocar aqui também a verificação de permissões para saber quais os usuários, quais os papéis que podem acessar isso aqui, tá? Esse tipo de verificação a gente tem que colocar no back-end, pode colocar no front também, mas é mais necessário colocar aqui no back-end, porque como esse módulo pode ser compartilhado em mais de uma aplicação, e quem tem que saber, né, é a questão da responsabilidade, né? Quem é responsável por verificar se ele, quem pode utilizá-lo, é ele mesmo, ele que tem essa responsabilidade. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um forte abraço para todo mundo aí. Por favor, se inscreva no canal, curte, compartilha e a gente vai se vendo aí
a cada semana. E só mais uma coisa, pessoal, eu vou criar um repositório lá no Git e vou colocar esses módulos aqui para que vocês possam importar, caso vocês não consigam fazer, estiver batendo em algum erro aí, não saiam do lugar, né? O ideal é que vocês consigam fazer, voltem no vídeo, quantas vezes for necessário, pesquisem em fórum, me pergunte aqui que eu vou respondendo. Aproveita que o canal tem pouco inscrito ainda, eu consigo dar atenção a quem fizer alguma pergunta, tá? Mas de qualquer maneira eu vou colocar lá. Forte abraço para vocês aí.